Querido Pai, eu quero te agradecer por podermos estar agora diante de Ti, para Te adorar, para ouvir a Tua revelação. Que Tu possas me usar e as palavras que saiam da minha boca para encorajar o Teu povo, para edificá-lo e, Senhor, que Tu possas trabalhar nos nossos corações para realmente mudarmos aquilo que ainda precisa ser mudado, para que nos revistamos cada vez mais do exemplo das características do Teu Filho, Jesus Cristo. Que Tu usas este texto para continuar a trabalhar nas nossas vidas. Eu peço isto e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, eu quero encorajá-los a abrir em Romanos 13, do versículo 11 até ao 14. Essa vai ser a principal passagem da exposição de hoje. Então, por favor, abram e leiam comigo. Então, Romanos 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O contexto da carta de Romanos podemos até considerar o Evangelho segundo Paulo, porque realmente é isso que ele explica em maior parte desta carta. É também considerado, se não o principal, mas um dos principais escritos doutrinários e defensores na fé no cânon bíblico. A carta foi muito provavelmente escrita durante ou no final da terceira viagem missionária de Paulo e muito provavelmente foi escrita em Corinto e à volta de 57 depois de Cristo. Paulo ainda não tinha visitado a igreja de Roma e isso nós vemos também a história por trás desta igreja em Atos 18. Se vocês forem a Atos 18, 1 e 2, veem a história de Áquila e Priscila, dois nomes que também nós reconhecemos em outros escritos de Paulo e que nós sabemos eram amigos de Paulo. E este casal, eles vieram da Itália e a história, o que estava a acontecer na altura, provavelmente a criação da igreja de Roma, foram cristãos ou pessoas que estavam em Jerusalém na época do Pentecostes e depois voltaram para Roma. E por causa de Cláudio, o imperador da altura, então o imperador antes de Nero, ele expulsou todos os cristãos de Roma. Então muitos deles voltaram para a Judeia. E provavelmente foi isto que aconteceu com... Não, isto foi o que aconteceu com Áquila e Priscila. E nós vemos isso então em Atos 18, 1 e 2. Esta carta também poderíamos considerar fundamental para a história da Igreja. E sei que alguns destes nomes nós vamos abordar também na quarta-feira. Mas um dos nomes mais importantes e que esta carta teve muita influência foi Agostinho. Foi exatamente nesta passagem, nos versículos 13 e 14, que levaram Agostinho a converter-se. E Agostinho acabou por influenciar outros. Um deles foi Martinho Lutero. Martinho Lutero era monge agostiniano, então uma das ordens dos monges da altura, e foi através de Romanos, principalmente o capítulo 12, a ideia do justo viverá pela fé, que Martinho Lutero se converteu e isso levou à reforma protestante da altura. Martinho Lutero depois por si também influenciou outros e um deles foi John Wesley, um dos principais no avivamento do Reino Unido no século XVIII. Século XVIII. E outros também. Um dos homens mais importantes do século XX, Karl Barth, e o seu comentário a Romanos, também um dos escritos mais importantes e mais influenciadores da época do século XX. Então, muitos irmãos, muitas pessoas foram influenciados e grandemente usados por Deus através de leitura e da meditação na carta de Romanos. Realmente é uma carta muito importante. Eu queria começar com esta ideia da mensagem. A mensagem de Romanos podemos sintetizar nisto. O Evangelho de Cristo estabelece graciosa e eficazmente judeus e gentios em justiça diante de Deus e num viver sadio entre si, depois de satisfazer, por meio da fé,
as suas necessidades morais perante Deus. Então, podemos dizer que isto é um sumário da carta de Romanos. Esta satisfação que o Evangelho traz para o relacionamento com Deus. E vamos ver também que não é só com Deus. Então, propósito, podemos dizer que a carta de Romanos tem 4 propósitos principais. O primeiro dele é pedir oração. Paulo, logo no início desta carta, ele pede oração por ele e pelo ministério dele. O segundo é demonstrar o desejo que ele tinha de visitar a igreja de Roma e compartilhar os dons que Deus lhe tinha dado, encorajar a igreja lá. E nós vemos isso em Romanos 15, no versículo 22, que Paulo mostra e fala desse desejo que ele tinha. O terceiro ponto poderia ser o desejo dele a viajar e estar em Espanha, a ir à Espanha. E ele gostaria de ser enviado pela igreja de Roma, como se fosse uma sede dessa área, da Europa. Então, ir à igreja de Roma e por ele ser enviado à Espanha. Essa era também uma das coisas que eles desejavam muito fazer. E vemos isso também no capítulo 15, versículo 24, que diz: "Pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado." Então, era esse um dos desejos. E, finalmente, expor detalhadamente o Evangelho e a sua suficiência para satisfazer as necessidades morais dos homens diante de Deus e também as suas necessidades relacionais entre si mesmos. Então não é só esta ideia do relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com outros. Nós vamos ver também, mais para a frente, o que é que isso significa. Mas Paulo queria deixar claro esta ideia de que o poder de Deus para a salvação do que crê, e isso está revelado na sua palavra. É a revelação que nós temos nas nossas mãos hoje. A palavra de Deus escrita, através do cânon. Nós estivemos a falar sobre isso nas últimas quartas-feiras. E Paulo queria mostrar essa suficiência do Evangelho. Então, a estrutura da carta de Romanos, nós podemos dizer que está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, do capítulo 1 ao 11, é considerado teologia, doutrina. É teologia pura, essa ideia das ideias doutrinárias. E depois, do 12 e seguintes, que acabará por ser até o 16, é a aplicação dessa doutrina e dessa teologia na nossa vida, nos nossos relacionamentos, tanto com Deus como com os homens. Então, o capítulo 1 mostra a corrupção do mundo. O capítulo 2 até ao 3, versículo 20, Paulo expõe que todo o homem é escravo do pecado, seja judeu, seja gentio. Do 3:21 ao 4, mostra como a salvação vem, como chega, e essa ideia da justificação. Ele dá o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. Capítulo 5 é os frutos da justificação. Capítulo 6, do versículo 1 ao 14, é a nova vida e a santificação. Do versículo 15 ao 7, capítulo 7, é o drama e a luta do coração diante destas duas realidades. Sermos justificados e estarmos num caminho de santificação, mas ainda não glorificados. Eu vou depois também explicar essas diferenças. Capítulo 8 é a obra do Espírito Santo, provavelmente é onde o Espírito Santo mais é mencionado na carta, e a libertação e esperança que nós temos. Capítulos de 9 a 11 é a soberania de Deus na salvação e depois, então, do 12 ao 16 é a doutrina aplicada à nossa vida. Então, o contexto imediato desta passagem no capítulo 12 é exatamente Paulo a expor a ideia de apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável diante de Deus. Versículo 1 do capítulo 12. E depois o capítulo 13, Paulo fala da maneira como nós temos de relacionar com a autoridade, principalmente nesse sentido de respeito e obediência, e depois fala do relacionamento com outros e a dívida de amor que nós temos para com todos. Essa ideia de que nunca deverá haver a falta de amor para com o próximo. E isto tudo, Paulo então diz... Então, podemos dizer que do 12 ao 16 é esta ideia do relacionamento do cristão com todas estas diferentes áreas da sua vivência e da vida aqui na Terra. E tudo isto, toda esta doutrina, todas estas implicações, Paulo diz àqueles que conhecem o tempo. Então, é aqui que entra a nossa passagem, Romanos 13, de 11 a 14, e encaixa na parte da aplicação desta carta. Aborda a salvação que nós temos em Cristo e os seus 3 subtópicos, a justificação, santificação e glorificação. Então, vós outros que conheceis o tempo, versículo 11. Esta ideia de conhecer, o Daniel na semana passada fez menção a isto, deu bastante ênfase, e eu lembro que no Prega a Palavra, no APCB,
Eu sei que alguns dos irmãos tiveram a oportunidade de ser abençoados nesse tempo e na parte de perguntas e respostas, o pastor Mário ele fez deu também ênfase nessa ideia de conhecer, de pesquisar, de procurar saber os tópicos que nós estamos a falar. E é exatamente isso que significa. A palavra conhecer, eida, no grego, é perceber com os olhos ou outros sentidos, de notar, discernir, descobrir. E a minha favorita foi a que virá a seguir. Determinar o que deve ser feito a respeito de. Então, saber, conhecer, é estar a par do que nos possa influenciar ou afetar. Por exemplo, o mundo está a tentar negar a existência do pecado. Através de teorias, através de falácias, de psicologias, ele procura negar que o pecado é uma realidade. Então nós temos de saber onde, quando e como é que o mundo está a tentar influenciar a educação, as nossas famílias, as nossas mentes, para nós podermos lutar contra essas ideias. É ter consciência do momento do mundo, do que é que está a acontecer agora, da história do ser humano. Mas, acima disso, é conhecer a Cristo e a verdade, a doutrina bíblica. Então, se nós abrirmos em 1 João 5, 20, eu encorajo os irmãos a abrirem essa passagem para ler juntos. Ela diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vemos aqui como nós temos de trabalhar para nos sabermos defender a nós e a Bíblia contra as ideologias do mundo. Saber estudar é conhecer, aprender, saber doutrina, saber aplicar esta doutrina e saber conversar com outras pessoas para defendermos as ideias da Bíblia, a sua doutrina. E é aqui que vai entrar o primeiro tópico da pregação, esta ideia do despertar. Porque logo a seguir nós temos esta menção a despertar. Já é hora de vos despertardes do sono. Esta ideia de despertar traz os tópicos de atenção, de atividade. Então nós não, se estamos acordados, nós não estamos a dormir. É essa a diferença. Nós estamos atentos, estamos a prestar atenção ao que está à nossa volta. E é isso que nós somos chamados a fazer. Não sei quem é que teve a oportunidade de ouvir aquela palestra no Salmo 130. Alguém que o meu pai recomendou. Realmente foi muito interessante. E é exatamente sobre isto que ele falava. No Salmo 130 é um salmo de súplica e desespero que Davi faz. Quando ele estava a sofrer, então ele clama a Deus. E se virem os versículos 7 e 8, ele diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então o que Davi está a fazer aqui é exatamente esta ideia de pregar a Israel. Ele primeiro fala com Deus e depois fala a Israel. Ele prega, ele dá a esperança da vinda da luz ao resto do povo. Então ele não aguarda passivamente, ele não deixa esta súplica para si, mas ele fala com o povo, ele prega, ele está ativo com outras pessoas. E é exatamente esta ideia que o versículo 12 nos traz, quando ele fala do amanhecer, da mudança da noite para o dia. Nós vamos abordar também isso um pouco mais à frente, mas é esta ideia de não deixar uma letargia espiritual na nossa vida, de procurar apenas a atenção nas coisas do dia-a-dia, nas coisas do mundo. Porque nós sabemos que há coisas mais importantes do que aquilo que se passa na Terra. E é exatamente as coisas espirituais. E isto porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no início queremos. Eu gostei muito desta frase. Nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. E todo o processo da salvação é do Senhor. Então, esta ideia do fomos salvos é a ideia da justificação. Nós fomos livres da culpa e condenação do pecado. Foi um ato único. Não é preciso repetir. Aconteceu quando Jesus morreu na cruz por nós e fomos completamente livres da culpa e condenação do pecado. No Antigo Testamento vemos isto
que acontecia, principalmente se vocês lerem os primeiros capítulos do livro de Levítico, e na verdade todo o livro de Levítico é sobre isto, mas a lei dos sacrifícios. No povo de Israel nós tínhamos quatro diferentes tipos de sacrifício. Podemos considerar 5, mas alguns consideram 4. Primeiro era o holocausto. Se formos ao capítulo 1 de Levítico, estamos diante desta realidade. Capítulo 2 fala da oferta ou do sacrifício de manjares. Capítulo 3 fala dos sacrifícios pacíficos, ou ofertas pacíficas. E depois, capítulo 4 até o capítulo 6, fala da oferta pelo pecado. Esta aqui também há quem divida na ideia do pecado sabendo que pecou e aquele que é o pecado quando a pessoa não sabe que esteve a pecar. Mas podemos considerar que era... Desculpem, aconteceu aqui alguma dificuldade? Okay. Essa ideia do sacrifício pelo pecado. E sempre que fosse para limpar o pecado, havia derramamento de sangue. Então, o sacrifício que limpava pecado no tempo do Antigo Testamento incluía e era obrigatório que sangue fosse derramado e aspergido no altar. No Novo Testamento nós temos outra realidade. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, eu encorajo os irmãos a abrirem a vossa Bíblia e acompanharem. Nós temos estas palavras escritas. Eu vou dar um minuto para os irmãos abrirem. Primeira de Pedro 1, de 18 e 19. E diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E Hebreus 10 é uma passagem fantástica. Eu recomendo aos irmãos que vão, quando acabar o dia de hoje, e leiam o capítulo 10 de Hebreus. Foi difícil escolher alguns dos versículos para pôr aqui, porque realmente são tantos neste capítulo, tão bons. E agora é que eu entendo esta dificuldade que alguns dos pregadores têm em cortar. Mas o capítulo 10, versículos 3, 4, 12, 14, 17 e 8, são aqueles que eu quero mencionar. Então diz: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. A falar do Antigo Testamento, então. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Versículo 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então esta é a ideia de que Deus nos livra da culpa do pecado. E esta ideia do versículo 18 é exatamente isto que nós ouvimos muitas vezes até aqui. Já está. Foi completo. Não é preciso mais nada. Jesus já fez e está feito. E é esta a diferença entre o velho e o novo. É que foi um ato único de derramamento de sangue. E não é preciso ser feito nem todos os anos, nem todos os meses, nem todas as semanas. E isto leva-nos ao nosso próximo processo, nesta ideia da salvação, que é a santificação. A santificação pode ser resumida em uma frase: aprender a não pecar. E isto inclui a ideia que nós vamos ver em Hebreus 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Então é mediante esta oferta, a ideia da justificação, que nós temos acesso à santificação. A salvação, a santificação, é do Senhor. Nós não conseguimos nos reformar a nós mesmos. E é exatamente este que Jeremias fala no versículo 17 de 9 e 10. Ele fala do nosso coração. Porque ele diz: enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Em Marcos 7, de 21 a 23, nós vemos também: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então aqui vemos com clareza que a tendência do coração é para o mal, não é para o bem. Seja em crianças, seja em adulto, o mal vem do nosso coração. Nós não podemos nem ser treinados, nem educados, nem punidos o suficiente para lidar com o pecado. Então, nós somos chamados a não conviver com a culpa do pecado. Esta ideia, nós já fomos livres dessa culpa. A justificação fez isso na nossa vida. Mas nós também não nos podemos esquecer que esta influência do pecado ainda está nas nossas vidas. E nós podemos ver isso em 1 João 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então é esta ideia, nós não vivemos em pecado, na culpa, na condenação dele, mas o pecado ainda nos tenta influenciar. E diante desta realidade, nós temos esta resposta que Deus espera do nosso coração. É uma resposta ao perdão de Deus. É dar passos para que nunca mais pequemos. Nesta ideia de aprender a não pecar. Aquela frase que eu tinha mencionado da santificação. Eu queria dar uma nota aqui. O padrão de Deus, ele não diminui com o tempo. Então, o padrão de Deus para um cristão recém-convertido e para um cristão com 40 anos de cristandade é igual. Ele chama-nos, por exemplo, a amar o nosso inimigo. E eu aqui queria dar um exemplo. Se alguém nos assaltasse, e realmente isto foi planeado antes de ouvir as notícias desta manhã, mas se alguém nos assaltasse e nos roubasse o telemóvel, e isso de manhã, e chegando à noite ou chegando à tarde, ele viesse ter connosco, contrito, arrependido e disposto a dar ou disposto a restituir aquilo que roubou. A ordem de Deus é para nós perdoarmos. Então, se ele nos vier pedir, por exemplo, água à noite, e tendo este coração contrito, Deus diz-nos para darmos, para saciarmos a sede, a fome. Então, é esta ideia que quando este tipo de atitude estiver a ser trabalhado no nosso coração, estiver a ser praticado, cada vez mais estaremos perto da glorificação. E esta é a salvação que é mencionada nesta passagem de Romanos 13. É a ideia de completar a salvação, da perfeição, de limpar-nos da presença do pecado. Então, é essa ideia, o pecado já não terá influência sobre nós. E isto, obviamente, acontecerá com a segunda volta de Cristo, que está cada vez mais perto. E nós vemos isso em Apocalipse 3, versículo 11, e é repetido muitas vezes em Apocalipse. Venho sem demora, estas palavras. No último capítulo da Bíblia, e depois também será no último versículo, nós vemos João a mencionar, pela revelação de Deus, capítulo 22, versículo 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E, realmente, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Este texto trabalha exatamente a nossa relação com a vinda de Cristo, com a glorificação. E quais são os passos que nos levarão a isso. E o segundo passo, então, o primeiro era despertar. O segundo é a ideia de despir. E isto está no texto de Romanos, na ideia de deixemos, pois, as obras das trevas. Queria levar os irmãos a abrir em Hebreus 9, 14. E vou dar algum tempo aos irmãos a abrirem, porque realmente este é um texto importante. Hebreus 9, 14.
E diz assim o texto, eu vou também dar com um pouquinho de contexto. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, esta é a diferença entre a purificação da carne no Velho Testamento e a purificação da consciência no Novo. O sangue de Cristo no Novo Testamento purifica a nossa consciência. Ele limpa-nos da influência do mundo. Eu estou a fazer agora uma leitura de um livro e eu recomendo. Chama-se O Desafio do Mundo Pós-Moderno. É um livro que foi escrito para jovens, mas eu sei que será edificante para qualquer pessoa. E é esta ideia. Ele apresenta vários assuntos que no mundo, a maneira como o mundo fala, a maneira como o mundo expõe as suas ideias e nos quer procurar influenciar. Então ele mostra como essa influência do mundo está tão arraigada, às vezes na igreja, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, e como nós podemos, primeiro, ver que esta é essa realidade que está na Bíblia, que o mundo está a tentar nos influenciar, e depois como nos livrarmos dessa influência. Então é isto. Seja por filmes, seja por música, livros, conversas, anúncios na estrada, na rua, ou qualquer outra coisa. O mundo está sempre à procura de nos influenciar. Uma das matérias que eu tenho tido lá na universidade, eu estou a estudar gestão, então é exatamente esta ideia de como influenciar o pensamento do consumidor. E em marketing, que é, podemos dizer, é o concentrar de todas as ideias para fazer pessoas comprarem o que elas não querem. E é isto, é analisar baseado em dados, baseado em qualquer tipo, como influenciar a pessoa, como através de embalagens bonitas, como através de produtos cheios de mentiras, cheios de coisas exageradas, encorajar a pessoa a comprar a nossa coisa. E é isto que o mundo faz, e não só nos produtos que ele vende, mas nas ideias que ele quer passar. E se nós formos a 1 João 1,7, nós vemos que, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O mundo quer influenciar-nos a pecar. Mas se nós andarmos na luz, nós seremos livres da influência e da força do pecado na nossa vida. Esta é a purificação. E o que são estas obras das trevas? No próprio texto de Romanos 13, nós vemos que Paulo, é aqui a primeira vez que ele explica quais são estas obras das trevas. E ele fala, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então, isto é a definição das obras das trevas. Podemos traduzir isto como não em farra, não em depravação, não em imoralidade sexual, não em desejos egoístas, não em obras não dignas de um cristão. Porque o mundo jaz nas trevas do maligno. 1 João 5,19 diz exatamente isso. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. No versículo 14, na segunda parte, também de Romanos 13, diz, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Roma era considerada, na altura e na história, a cidade dos prazeres. Já houve outras que receberam esta, e uma delas na Grécia foi Atenas, Éfeso. São consideradas estas cidades em que os prazeres andavam na rua, mas Roma foi uma das piores da história da humanidade. E há quem considere que uma das principais razões para a queda do Império Romano foi a depravação e o estado tão horrível da moral e dos valores do povo romano. E esta ideia de concupiscência é exatamente essa ideia de desejos e paixões ilícitas
e desejos pelo que é proibido. Então, o que nós somos chamados a fazer é não dar oportunidade à mente para planear este tipo de satisfação. Isto é um ponto muito importante. Eu lembro quando eu estava em Inglaterra, quando nós estávamos a aprender essa parte de como aplicar as ideias de um texto bíblico. Havia 3 tipos de aplicações. Um deles era ao coração, à mente e à vontade. E realmente nós podemos fazer esta divisão, porque o nosso coração é pecaminoso. E aplicar coisas ao coração muda a maneira como o que brota de lá, como nós já lemos atrás, o que sai do coração não seja pecado, mas que se torne cada vez mais como Cristo. Mas também temos de aplicar as verdades da Bíblia à nossa mente, aos nossos pensamentos, porque Deus sabe o que nós pensamos. E Ele consegue ver aquilo que vai na nossa cabeça. Mas também à nossa vontade, porque é a vontade que traz aquilo do coração e da mente e o põe em prática. Se nós não tivermos aplicado as verdades bíblicas à nossa vontade, nós viveremos numa vida exatamente como esta descrita aqui. Seguindo a carne, as concupiscências, fazendo aquilo que Deus não aprova. Então, é não dar abertura a conversas, é cortar estímulos e cortar situações, evitar situações onde este tipo de ambiente possa acontecer. E isto é um processo de introspeção que os irmãos irão fazer. Quais é que são as coisas na vossa vida que os levam, que os estão a levar? E pode ser que não seja em si pecado, mas que vos levam, a vossa mente foge para pecado, foge para a concupiscência, por desejos malignos. Então atenção, não alimentem os desejos da carne. Romanos 8, versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus. Então, revistamo-nos. Revistamo-nos das armas da luz. Esta ideia da diferença entre as trevas e a luz do dia e da noite. Eu já tinha mencionado Salmo 130, aqui também será aplicado. Então, nós vivemos num tempo de mistura entre trevas e luz. A luz está quase a chegar, está quase a tornar-se dia, quase a clarear, mas ainda não. Ainda há muitas trevas, mas a luz está no horizonte. Nós andamos no mundo em trevas, mas olhando para a luz. Então é exatamente esta a ideia do Salmo 130, versículo 6. Porque diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sempre que na Bíblia tem uma repetição, quer dizer que a coisa é importante. Então, esta é a ideia que o salmista nos quer passar. Que nós devemos ansiar por Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E esta ideia das armas, ou também pode ser traduzido como armadura, é aquilo que caracteriza vidas iluminadas pela luz do Evangelho. Ou seja, os frutos do Espírito, o uso dos dons espirituais. É aquilo que agrada a Deus. E o que é que agrada a Deus? Vamos ver na Bíblia. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Colossenses 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, ou agrada ao Senhor. Salmo 147, versículo 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem. Então é exatamente esta ideia. E depois também no versículo 13, nós vemos de Romanos, vemos andemos dignamente, como em pleno dia. Obras da luz. Então, evitar situações onde o pecado se possa tornar presente na nossa vida. E ter em mente que Deus vê. Ele sabe o que nós fazemos e o que nós pensamos, o que nós sentimos e as vontades que temos, mesmo sozinhos. Antigamente, o mundo escondia o que era mau. Mas agora nem isso. Agora nós vemos nas ruas, nas estradas, pessoas seminuas a fazer propaganda e a fazer esse tipo de chamamentos de atenção. Mas é pessoas que parece que não têm filtros, não têm decência.
E é isto que o mundo faz. Ele já nem esconde aquilo que é mau. Mas nós, mesmo em oculto, mesmo fora da presença de outras pessoas, somos chamados a viver em dignidade diante de Deus. Somos chamados a revestirmos-nos do Senhor Jesus Cristo. Isto é um encorajamento que Paulo faz para seguirmos os passos de Jesus. Se os irmãos abrirem comigo em Mateus 3, versículo 17, vou mais uma vez dar algum tempo aos irmãos abrirem. Mateus 3, versículo 17. E diz: E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Então, Deus agrada-se em Cristo. Ele agradou-se da maneira como Cristo viveu aqui na Terra. E se Deus se agrada da maneira que Cristo viveu na Terra, nós somos chamados a viver de um modo igual. Porque nós sabemos que Deus se agrada disso. Deus tem prazer em Jesus por 5 razões. Primeira, Ele colocou Deus em primeiro lugar. A segunda, Ele confiou em Deus, demonstrando isso através das suas atitudes e da sua obediência. E os irmãos lembram-se, obediência até morte e morte na cruz. Terceiro, tinha um coração quebrantado, e não por causa do seu pecado, mas por causa do pecado dos outros. E chorava e entristecia-se por causa do pecado dos outros. Quarto, ele exerceu o amor para com o próximo. E vemos isso várias vezes, em que Jesus se compadecia e por isso falava, por isso pregava. E é exatamente esse próximo ponto, o quinto. Ele orava com entendimento e dependência na provisão divina. Em 1 de Pedro 2, 20 e 21, nós vemos: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Em Hebreus 7, 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Cristo é o perfeito exemplo que nós temos. Deus agrada-se de nós fazermos como Cristo fez. Eu aqui queria trazer um exemplo num livro que me foi recomendado e tive uma conversa interessante sobre ele, de R.C. Sproul. O livro chama-se Posso Saber Se Sou Salvo? E a ideia que ele passa é de 4 tipos de pessoas. A primeira é aquele que tem a certeza da salvação e os frutos o comprovam. Então, este é o primeiro tipo de pessoa. A segunda é aquele que é salvo, mas não se sabe. Não tem a certeza da salvação. O terceiro é aquele que tem a certeza de que vai para o inferno. E o quarto é aquele que tem falsa certeza da salvação e a sua consciência não o acusa. Então, nós temos de prestar atenção. E isto não é ferramenta para nós julgarmos o coração do irmão. Isto é ferramenta para nós julgarmos o nosso. Para olharmos para dentro e pensarmos: será que eu encaixo numa destas 4? Se sim, qual? Será que as nossas obras mostram a certeza que nós temos na nossa salvação? Será que as nossas obras mostram a certeza que nós temos que vamos para o inferno? Ou será que nós achamos que somos salvos, mas que realmente não somos? E estamos enganados e andamos a iludir-nos a nós mesmos. E neste sentido, R.C. Sproul faz 3 perguntas. A primeira: amas Jesus perfeitamente? Eu vou deixar cada um dos irmãos responder para si, mas eu acredito que sei qual é a resposta. Oi? Peço desculpa. Não era isso.
A segunda é: ama Jesus tanto quanto deverias? Também acredito que eu sei a resposta dos irmãos. E a terceira é: ama Jesus de todo? No sentido de, tens algum afeto por Cristo? Se a resposta à última pergunta for sim, então isso quer dizer que o Espírito Santo já está a trabalhar nas nossas vidas. Ele começou um trabalho e continua a nos influenciar, a mudar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vontade para cada vez mais ficar perto de Jesus. E Ele ajuda-nos a renovar a nossa mente e a não nos conformarmos com o mundo, a despir-nos e a revestirmos-nos daquilo que agrada a Deus. Ajuda-nos a ansiar por Jesus como o raio de luz, rompendo a escuridão do pecado no desespero da dor, como nós ouvimos a súplica do salmista no Salmo 130. Ajuda-nos a revestirmos-nos das virtudes e da graça de Cristo. Pois só unidos a Cristo podemos viver como homens e mulheres do dia, andar na luz, fazer obras que agradam a Deus. Então não basta nós irmos à igreja, aquecer o banco ou a cadeira, ou até mesmo contribuir ou participar nos ministérios, sem ter uma cosmovisão deste momento do mundo, do que está a acontecer na realidade à nossa volta, e esta cosmovisão centrada na Bíblia, que afeta a nossa mente, coração e vontade, assim como o nosso dia-a-dia. Porque, sendo esses três afetados, as nossas maneiras de agir para com outros e agir para com Deus, essa ideia que mencionamos, do relacionamento, suficiência do Evangelho, em termos de relacionamento com Deus e em relacionamento com o próximo, é exatamente isto. Ele tem de influenciar os nossos relacionamentos. Porque é isso o fruto da nossa mudança. Temos de continuar firmes e perseverantes no processo da santificação, de aprender a não pecar, apontando para a chegada, cada vez mais perto, da glorificação, da segunda volta de Cristo, de quando Ele nos tirará completamente o poder e a influência do pecado. É preciso pedirmos ajuda de Deus para despertarmos, para prestarmos atenção ao que nos rodeia, para sermos despidos, aprendermos a não pecar e finalmente revestidos do caráter de Cristo. Eu queria terminar com uma leitura de Filipenses 2, versículos 5 a 13 e depois o versículo 15. Então, abram, irmãos, e acompanhem a leitura de Filipenses 2, começando no versículo 5. E diz assim: tende em vós outros o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então eu quero acabar deixando este encorajamento aos irmãos, para que sejamos santos, para que sejamos separados, tornando-nos irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus, como Cristo o é. Para, no meio de uma geração tão pervertida como esta, tão depravada, corrupta, nós não sejamos influenciados por ela. Que a graça de Deus e a misericórdia esteja connosco para nós podermos fazer isso. Quero agradecer a oportunidade e orar para terminar também. Querido Deus, obrigado pela revelação que Tu nos dás. Senhor, obrigado pelo derramamento tão que demonstra, Senhor, o amor que Tu tens para conosco. Através do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz para nos justificar, para limpar-nos da culpa do pecado. Senhor, obrigado pela presença do Espírito Santo que trabalha em nós, na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade, para cada vez mais nos tornarmos como Cristo, seguindo o seu exemplo e fazendo aquilo que Te agrada, Senhor, neste processo contínuo de santificação. Ajuda-nos, Senhor, a despir as obras das trevas, que tudo o que tem a ver com estes desejos, por aquilo que não Te agrada, pelas concupiscências da carne e os seus prazeres, Senhor, que Tu tires de nós e que nos revistas daquilo que é bom, aquilo que é puro, que é santo, que é agradável diante de Ti. Senhor, continua a dar-nos a esperança e a ajudar-nos neste processo, para que um dia, e olhando para a frente, sejamos completamente livres da influência do pecado, neste processo, Senhor, de glorificação. Que nos ajudes a ter isso em mente, de olhar para a luz que vem no horizonte e viver no meio deste mundo corrupto, procurando fazer aquilo, Senhor, que Tu nos mandas. Eu peço isto e agradeço, em nome de Jesus.